Na Torre de Marfim do Ensino Superior. Nem Gremlins, nem Poltergeist. Por Jason Brennan e Philip Magness. Tradução de Desidério Murcho, né? Pensamos que o ensino superior tem vários defeitos morais sérios. Do ponto de vista da ética dos negócios, a Universidade Média faz a Enron parecer uma santa. Os problemas das universidades são profundos e fundamentais. A maior parte das técnicas de vendas das universidades é semi-fraudulento, as notas são em grande parte destituídas de sentido. Os estudantes não estudam nem aprendem grande coisa, além de fazerem batota com frequência. A educação liberal fracassa porque pressupõe uma teoria falsa da aprendizagem. Os professores e administradores desperdiçam o dinheiro e o tempo dos estudantes para se encher de dinheiro. Toda a gente exibe para a galeria sua superioridade moral farisaica para disfarçar o seu nepotismo egoísta. Os professores produzem por razões egoístas estudantes pós-graduados sem perspectivas profissionais no mercado de emprego acadêmico sobressaturado ou supersaturado, né? E assim por diante. Os gremlins, como se sabe, são pequenas criaturas horríveis. Durante a noite andam por aí e sabotam as nossas coisas. A máquina de lavar louças avariou-se? Foram provavelmente os gremlins. Os poltergeists são ainda mais insidiosos. São espíritos incorpóreos que possuem a nossa casa. Partem os pratos, estragam a mobília e põem a televisão a emitir ruído branco quando estamos a dormir. Não se consegue aprisionar nem matar os poltergeists, ao contrário dos gremlins, porque não têm corpos físicos. Caso se queime a nossa casa, eles limitam-se a ir para outra. Tanto os gremlins como os poltergeists são sabotadores míticos. Mas não é surpreendente que as pessoas inventem essas lendas? Como sabe quem quer que tenha dado aulas de economia, sociologia ou biologia, as pessoas têm muita dificuldade, na sua maior parte, em compreender como se pode dar um acontecimento sem que alguém ou algo o faça ocorrer. Veja-se como as pessoas de antanho tendiam a acreditar que um deus ou um espírito assombrava cada árvore, arbusto e rio. Veja-se como as pessoas atualmente observam suas casas em ruínas e se perguntam por que decidiu Deus enviar uma cheia na sua direção. Veja-se como quando uma eleição corre mal, os atores políticos culpam os hackers. Quando o mercado de ações cai, as pessoas culpam a Wall Street. Se a sua equipe de futebol perde, pensam que alguém sabotou as bolas ou o gramado. As pessoas têm muita dificuldade em compreender como os acontecimentos naturais podem resultar de leis da natureza e não do arbítrio sobrenatural. Têm ainda mais dificuldade em compreender como muitas coisas que acontecem na sociedade podem ser o produto da ação humana, mas não de planos humanos. Quando as pessoas observam tendências sociais, aumento ou diminuição da desigualdade, as pessoas a ficar mais ricas ou mais pobres, os costumes sexuais a ficar mais estritos ou mais relaxados, saltam para a conclusão de que uma pessoa poderosa ou um grupo escolheu criar essa mudança. Vê-se esta tendência especialmente na política. Qual foi a causa da coisa muito má? Culpa-se George Soros ou Charles Koch, os hackers russos ou os Rothschilds, ou, na verdade, essas são apenas versões modernas de gremlins e poltergeists, ligeiramente mais respeitáveis. Ganha-se muito dinheiro vendendo essas teorias da conspiração. O que os economistas e cientistas políticos descobriram, mas que as pessoas na sua maior parte não sabem, é que as tendências sociais e os comportamentos sistemáticos raramente resultam de alguém que puxa os cordelinhos. O comportamento sistemático não se explica sugerindo mau caráter ou intenção maliciosa, mas antes examinando os incentivos e restrições que os indivíduos enfrentam. Quando as pessoas são recompensadas por fazer algo, fazem-no mais vezes. Quando são castigados, fazem-no menos. Se muitas pessoas fazem uma coisa má, é provavelmente porque os incentivos as induzem a fazê-la. Por sua vez, conseguimos explicar os incentivos que as pessoas enfrentam examinando as instituições em que vivem. Nas palavras do economista laureado com o Prêmio Nobel, Douglas North, as instituições são as regras do jogo numa sociedade, ou mais formalmente, são as restrições concebidas pelos seres humanos que dão forma às interações humanas. Além disso, as regras sobre as quais vivemos surgem muitas vezes acidentalmente ou emergem espontaneamente de tendências anteriores ou resultam de restrições externas. Raramente há um manipulador régio por trás da cortina. As coisas boas e más acontecem não porque alguém, ou um gremlin ou um poltergeist as tenha planejado.
Em suma, as grandes tendências emergem do comportamento individual sem que alguém esteja a dirigir a orquestra. As instituições criam incentivos e os incentivos determinam o comportamento, isto é, a primeira aula do primeiro semestre de Introdução à Economia. Ora, esta é uma história simples, talvez demasiado simples, por vezes precisamos de uma história mais complicada. Por vezes até descobrimos que a culpa é mesmo de gremlins e poltergeists genuínos. Mas até os Ghostbusters diriam que, os caças-fantasmas, né? Diriam que é melhor não começar por explicações sobrenaturais. O ruído noturno talvez seja só a cadeira. Começa-se com a história simples, natural, e só se invoca monstros malévolos depois de ter se afastado das causas naturais. Contra os gremlins e os poltergeists no ensino superior. O que tem isto a ver com o ensino superior? Muitas pessoas, tanto da esquerda como da direita, sejam pais, estudantes ou professores, estejam não envolvidos no ensino superior, acreditam que este nos Estados Unidos e no resto do mundo, e não só, enfrenta várias crises e tem vários defeitos. Concordamos? Este livro é sobre isso. Na verdade, estamos aqui para dizer que a situação é pior do que se pensa. Muitas pessoas consideram que a culpa destes defeitos são os gremlins ou os poltergeists. Os gremlins são indivíduos corpóreos que sabotam o ensino superior para conseguir os seus fins sinistros. Tais gremlins podem incluir, digamos, legislaturas estaduais ou federais, donativos, várias corporações ou o Benfica, ou Flamengo. Neste caso, os poltergeists são movimentos intelectuais, ideias, ideologias e atitudes que possuem e corrompem a academia. Alguns dos poltergeists que têm sido propostos incluem o neoliberalismo, ou o lucro, ou a profissionalização, ou a ideologia esquerdista, ou a justiça social. Este livro tem por título A Torre de Marfim Abalada, a desgraça moral do ensino superior. Pensamos que o ensino superior tem vários defeitos morais sérios. Do ponto de vista da ética dos negócios, a universidade média fazem irão parecer uma santa. Os problemas das universidades são profundos e fundamentais. A maior parte das técnicas de venda das universidades é semi-fraudulento. As notas são em grande parte destituídas de sentido. Os estudantes não estudam nem aprendem grande coisa, além de fazerem batota com frequência. A educação liberal fracassa porque pressupõe uma teoria falsa da aprendizagem. Os professores e administradores desperdiçam o dinheiro e o tempo dos estudantes para se encher de dinheiro. Toda a gente exibe para a galeria sua superioridade moral farisaica para disfarçar o seu nepotismo egoísta. Os professores produzem, por razões egoístas, estudantes pós-graduados sem perspectivas profissionais no mercado de emprego acadêmico sobresaturado e assim por diante. O que distingue este livro de muitas outras críticas do ensino superior é que acreditamos que os problemas da academia estão arraigados. Os maus comportamentos resultam de pessoas comuns que reagem a maus incentivos que foram inseridos na academia. Nenhum espectro assombra ou nenhum fantasma assombra a academia. As pessoas comuns limitam-se a morder a isca. Os maus incentivos explicam um mau comportamento. Para ilustrar, faça a lista de alguns maus exemplos ou de maus comportamentos de que temos sido testemunhas em primeira mão. Estes casos não são muito sérios. No resto do livro iremos discutir cenários muitíssimo piores. Escolhemos as histórias que se seguem porque são simples e as causas dos problemas que ilustram são fáceis de ver. Queremos aquecer os motores antes de entrar em coisas mais complicadas. Violar a lei, violar a lei, né? Há uns anos, Jason esteve envolvido na procura de candidatos para um emprego acadêmico permanente. A comissão encarregada de os procurar escolheu 3 candidatos diante centenas, para serem entrevistados. Depois das entrevistas, o departamento votou a favor da contratação de um candidato particular, que por acaso era um homem branco. A segunda escolha foi uma mulher branca. No papel, o currículo do homem era superior ao da mulher. Ambos os candidatos vinham de programas de pós-graduação igualmente bem cotados, mas o homem tinha publicado mais artigos em revistas melhores com revisão profissional, e a sua experiência mostrava uma trajetória de investigação mais original e ambiciosa. Ele tinha já dado boas aulas como as que o departamento oferecia, e a mulher não. O homem tinha recebido ofertas concorrentes, mas deu indicações de que aceitaria provavelmente a oferta em questão. A mulher dera indicações de que recusaria provavelmente a oferta da universidade porque estava incerta quanto à adequação com o seu perfil. O departamento pediu que se contratasse o candidato masculino. O diretor, chamemos-lhe Jeff, recusou. Afirmou que a candidata era melhor e que o departamento deveria contratá-la. Isso parecia esquisito e incompatível com as provas disponíveis, pois o candidato masculino tinha um registro muitíssimo superior de publicações e tinha experiência relevante em ensino. Jeff,
pela sua parte, estava fortemente comprometido com a contratação de mais mulheres e de mais professores de minorias étnicas. Ele fazia afirmações cuidadosas sobre as contratações que induziam os professores a violar inadvertidamente a parte 7 da Carta dos Direitos Civis de 1964, que proíbe a contratação preferencial a menos que esteja de acordo com o plano de ação afirmativa. Por exemplo, Jeff enviou um memorando aos docentes lembrando-lhes que toda procura de professores é uma procura de diversidade, e todas as pessoas envolvidas na procura têm a obrigação de pensar e agir sob esse pressuposto. Jeff não deu exatamente uma ordem para que os docentes violassem a lei, mas a maior parte deles, ignorando completamente a lei em questão, interpretaram a sua diretiva no sentido de deverem discriminar a favor de candidatos que não fossem brancos nem asiáticos e que fossem mulheres. Além disso, Jeff nunca informou os docentes de que a Carta dos Direitos Civis os proibia de considerar dar peso à raça, cor, religião, sexo, origem nacional depois de o grupo final de candidatos ter sido estabelecido. Por que razão fez? Talvez pensasse que a Carta dos Direitos Civis de 1964 era injusta, porque proibia a discriminação a favor das minorias e ele queria contorná-la. Ou talvez o problema fosse apenas o fato de Jeff estar perante maus incentivos. Ele estava entre a espada e a parede do chavão, ou entre a Sila e o Caríbdes, dos mais literados. O monstro e o redemoinho, o furacão que afundava os barcos, Sila é um monstro de 6 cabeças, E o Caríbdes, o furacão. A espada do departamento em questão era quase todo masculino. Segundo os regulamentos federais e locais, o departamento poderia considerar-se culpado de discriminação devido à disparidade de impacto. Se alguém pusesse a universidade em tribunal, seria automaticamente considerada culpada, a menos que a escola conseguisse de algum modo provar que a disparidade de impacto tinha justificação. À parede, Jeff queria evitar uma acusação em tribunal de disparidade de impacto e por isso tinha um incentivo para discriminar ativamente a favor das mulheres. Mas isso também é ilegal porque é uma forma de disparidade de tratamento. Não é permitido evitar a disparidade de impacto usando a disparidade de tratamento, exceto em harmonia com o plano de ação afirmativa que a universidade não tinha. Independentemente do que Jeff fizesse, colocaria a universidade em risco legal. No fim, depois dos protestos, os professores Jeff tentou resolver o problema dando ao departamento 2 vagas, e as ofertas foram então feitas aos 2 candidatos. O homem aceitou o emprego, a mulher não. Hoje, o candidato masculino é professor efetivo e rege uma cadeira numa universidade de investigação. A candidata feminina é professora assistente temporária num colégio de artes liberais. Note-se que não tomamos aqui qualquer posição sobre se a ação afirmativa ou tratamento preferencial de grupos subrepresentados é uma coisa boa ou má. E também não sabemos o que passou pela cabeça do Jeff. Só queremos mostrar que ele tinha incentivos legais para violar uma parte da lei e para discriminar, independentemente das suas crenças subjacentes. Nancy, no Instituto Aspen. Em todas as suas turmas, Jason pede aos estudantes para levar a cabo o projeto de ética. As instruções do projeto de ética são muito simples. Faça qualquer coisa de bom, algo que acrescente valor ao mundo. Jason dá a cada grupo de estudantes $1.000, advindos de donativos corporativos e de ex-alunos, para ajudá-los a completar o projeto. Os estudantes são livres de fazer quase qualquer coisa. Começar uma empresa, angariar donativos, dar aulas de competências valiosas, fazer um seminário, levar alunos do secundário a colóquios de liderança, fundar um clube. No fim do semestre, os estudantes têm de analisar e defender as suas decisões usando instrumentos econômicos e filosóficos. Os estudantes fazem coisas impressionantes. Um grupo criou uma empresa de reparação de ecrãs de iPhone que gerou dezenas de milhares de dólares de receita por semestre. Outro grupo criou um clube de heróis desconhecidos que celebra e ajuda os operários das universidades. Este clube foi notícia nos meios de comunicação nacionais e de momento está a começar uma nova fase em várias universidades norte-americanas. Outro grupo angariou $12.000 e enviou 2 caminhões de abastecimentos para uma cidade destruída por um desastre natural. Nancy, uma administradora superior da Escola de Administração de Georgetown, convidou Jason a apresentar o projeto de ética na reunião anual do consórcio Aspen de alunos de graduação de administração. Na sua apresentação, Dino mencionou que um grupo de alunos do primeiro ano da graduação criou e vendeu t-shirts Royal Drinking Club, conseguindo um lucro substancial de $700. Um diretor de outra universidade perguntou a Jason, mas então permite que os estudantes façam coisas que encerram riscos morais genuínos? Por quê? Por que não proibi-los de vender essas t-shirts? Jason explicou que o projeto de ética dá liberdade aos estudantes, mas também os responsabiliza pelas suas escolhas.
Exige que os estudantes reflitam sobre as suas escolhas e como podem melhorá-las no futuro. Ao passo que a maior parte das escolas de administração pede aos estudantes para pensar sobre casos hipotéticos de ética empresarial, Jason faz os seus estudantes criar e viver os seus próprios casos. Os alunos de graduação de Wharton dedicam-se ao jogo Dungeons and Dragons, ao passo que os de Georgetown matam dragões propriamente ditos. Os estudantes do exemplo de Jason sentiram-se em conflito e passaram uma boa parte do tempo a refletir sobre se tinham feito uma boa escolha ou não. O diretor concordou que essa estratégia era melhor. Nancy não concordava. Imediatamente depois da palestra, pediu a Jason para falar um pouco. Durante 10 minutos tentou fazer Jason reconsiderar o seu tratamento permissivo dos estudantes. E se alguma coisa má acontecer? E se outra coisa má acontecer? O colega deveria exigir que os estudantes lhe digam previamente o que irão fazer e como farão. Deveria proibir qualquer projeto que tenha qualquer risco. Jason manteve-se na sua e recusou educadamente. Desculpe, Nancy, mas o que a colega considera perigoso e inadequado eu considero que é o próprio objetivo do projeto. Enquanto Nancy o repreendia, outro diretor interrompeu-lhes a conversa. Ei, belo projeto. Veja se almoça comigo para discutirmos a possibilidade de fazermos isso na minha universidade. Outro diretor interrompeu também a conversa para elogiar o projeto. Mas nada disso abalou a determinação de Nancy, que passou o mês seguinte tentando sem sucesso impor novas regulamentações no projeto de ética. Por que estava Nancy tão perturbada quando toda a gente adorou a ideia? Nancy explicou: se os estudantes fizerem algo que chateie os pais, como vender t-shirts com cheiro de cerveja, os pais não irão telefonar-lhe a si, Jason. Irão telefonar-me a mim. Sou eu que terá de responder aos pais zangados e eu não quero lidar com isso. Aí está, Nancy. Aí está. Nancy concordava que o projeto de Jason funcionava. Admitia que o risco moral era bom para os estudantes, admitia até que os pais poderiam vir a compreender o valor pedagógico do projeto. E via que os seus colegas admiravam o projeto. Mesmo assim, afirmava não querer ter de se preocupar com a possibilidade de receber telefonemas de pais irritados. Já agora os pais nunca se queixaram. Nancy tentou sem sucesso destruir uma das mais bem-sucedidas inovações pedagógicas da sua universidade. Mas para explicar o seu comportamento não temos de postular que é uma má pessoa. Ao invés, o trabalho dela não era educar nem produzir investigação. O seu trabalho era angariar fundos os administradores sob a sua direção, responder aos pais e zelar pela opinião pública sobre a escola. Queria evitar qualquer hipótese de ter uma dor de cabeça. Não leva biscoitos, a menos que eu também leve. Em 2009, o presidente da Universidade Brown e os docentes de engenharia queriam converter a divisão de engenharia numa escola própria de engenharia. Do ponto de vista acadêmico e dos regulamentos, estes rótulos de divisão em vez de escola são relevantes. Tornar-se uma escola permitia a engenharia de Brown angariar mais dinheiro de diferentes fontes, aumentar o número de docentes, atrair estudantes melhores e criar programas mais diversificados. Para fazer a mudança, a engenharia precisava da aprovação da maioria dos docentes de Brown reunidos em assembleia. Antes da votação, a divisão apresentou cuidadosamente o pedido. Mostraram que iriam procurar novas fontes de financiamento que não estavam disponíveis para outros departamentos de Brown. Por outras palavras, criar a escola ajudaria a engenharia, mas não teria custos para o resto da universidade. Explicaram também que planejavam contratar 8 novos professores de engenharia com financiamento externo. Na reunião, uma professora, Jason pensa que era do departamento de sociologia, levantou-se e fez uma ameaça pública. Reconheceu que a mudança não prejudicaria o seu departamento. Contudo, disse que se opunha à mudança a menos que a nova escola concordasse dedicar pelo menos uma linha departamental à contratação de um sociólogo que estudasse, da perspectiva das ciências sociais, os engenheiros e a engenharia. Disse também que já conseguira reunir um bloco de professores que iriam bloquear a votação da mudança caso a divisão de engenharia não aceitasse suas exigências. Obviamente que não temos seja o que for contra o estudo da engenharia acadêmica do ponto de vista das ciências sociais. Este próprio livro é um estudo social, científico e filosófico da academia. Mas a engenharia de Brown tinha falta de professores de engenharia propriamente dita, precisava de engenheiros e não de sociólogos da engenharia. Mesmo assim, compreendemos por que razão a professora respondeu daquela maneira. Ela acreditava que tinha o poder de bloquear os ganhos de outra entidade. O poder era tentador. Com efeito, afirmou, mesmo que não permitirei que façam biscoitos para vocês se não me derem alguns. Ensino excelente, agora rebite as orelhas ou será despedido. Há anos, uma revista nacional elogiou o ensino excepcional de um colega.
Contudo, quando o colega chegou à fase da revisão com vista ao contrato permanente, uma avaliação que visa dizer ao professor se é provável ou não que consiga a permanência, os docentes permanentes deram ao professor de excelência uma avaliação muito negativa. Por que fariam eles isso? Bem, nas universidades que na classificação Carnegie pertence à categoria R1, a permanência e a promoção são quase inteiramente uma questão de produtividade na investigação. A investigação dá prestígio à escola, o ensino não. Os investigadores que são estrelas, pessoas que conseguem publicar ano após ano em revistas muito prestigiadas, são raros e difíceis de encontrar. Além disso, nós, os professores permanentes, que votamos sobre a permanência dos outros, não beneficiamos pessoalmente dos colegas que são bons professores. Beneficiamos do fato de serem investigadores destacados. Estes ajudam-nos a escrever melhores artigos e a publicar mais. Também dão prestígio à escola, que por sua vez nos dá prestígio a nós. Se os nossos colegas forem inteligentes, as pessoas pressupõem que somos inteligentes. O ensino beneficia os estudantes, mais ou menos. Veja-se o capítulo 3. Mas os estudantes não votam para a permanência dos docentes. Por que o Jason comprou uma escrivaninha alta? Sejamos claros, nós autores também respondemos a incentivos, não somos santos. Para ilustrar, Jason recebe automaticamente pelo menos $7.500 por ano para gastar em livros, viagens, coleta de dados, revisão de texto ou qualquer outra coisa relacionada com seu trabalho. Além de mais $2.000 a cada 2 anos para comprar um computador de trabalho. Dado que as outras universidades pagam a maior parte das suas viagens, sobra-lhe geralmente alguns milhares de dólares no final do ano. Mas a universidade não lhe permite transferir para o ano seguinte qualquer fundo que não tenha usado. Se ele for frugal ou conservador, outras pessoas irão beneficiar a ele. Irão beneficiar, não ele, né? Por isso, no mês de maio, quando Jason ainda tinha $2.000 na sua conta, decidiu experimentar uma escrivaninha alta. Adivinhe-se quanto gastou. Do mesmo modo, quando Jason vai a conferências, pensa o leitor que reserva bons quartos em bons hotéis ou quartos baratos em hotéis baratos. Pensa o leitor que Jason tem um PC barato ou um iMac de 27 polegadas topo de linha, né? Top de linha. O problema aqui é claro, as pessoas respondem incentivos. Isso inclui-nos a nós, autores. Se pudéssemos ficar com 25% das verbas que ficaram por usar, poderíamos muito bem ser conservadores. Mas se não formos recompensados por sermos frugais, podemos gastar $2.000 numa escrivaninha alta ou comprar os melhores computadores e os melhores quartos de hotéis que as verbas permitirem. Academia sem romance. Os acadêmicos expressam frequentemente uma perspectiva romântica da academia. Acredito. Vamos acabar aqui, né? Porque não vai dar. Hasta lá, vista, até a próxima.